Boa noite. Boa noite, Rê. Boa noite, Tamara. Sejam bem-vindas. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Tá legal aí? Tá tudo... O pessoal tá chegando, né? Tô ajeitando aqui. Posicionando melhor. Aí. Boa noite, Creuza. Tudo bem? Sim, obrigada, meninas, pelo retorno. Vamos aguardando o pessoal chegar. Essa live especial de hoje. Nossa convidada, a estrela da noite já está aqui. Né? Vou ficar esperando o pessoal ir chegando, apresentar um pouquinho, aí já convido a Rê para entrar aqui com a gente, tudo bem? A Dene chegou, seja bem-vinda. A Cris, boa noite, Cris. Já vou começar hidratando antes, né? Eu também estou super animada, super. Boa noite, Rê. Agora tá chegando a caravana. Boa noite, pai. Boa noite, tia Marilza. Chegou mais gente junto ali, aí só aparece outras pessoas. E eu não consigo ver quem são ao todo. Mas tem bastante gente chegando, que delícia. Sejam todos bem-vindos, Li. Boa noite. E aí, estão animados? Eu e a Renata estamos, ela já colocou ali. E não é pouco que nós estamos, viu? Que legal. Boa noite, tia Marilza e tio Mauro. Sejam sempre bem-vindos. A Lê entrou. Seja bem-vinda. Não sei se eu te conheço, mas seja sempre bem-vinda. Obrigada, pai. Bom, quero saber quem é novo por aqui, que o pessoal tá chegando. Tem alguém que ainda não me conhece, que está participando da nossa live pela primeira vez? Como que é? Coloquem aqui, por favor, se tiver alguém novo. Não vou fazer ninguém passar vergonha, tá, gente? A Lui, muito bem, seja bem-vinda. Ah lá, a Creuza, é nova no pedaço. A Creuza chegou aqui recentemente, né, Creuza? Seja sempre bem-vinda. Quem mais? Deixa eu ver os rostinhos aqui. Fico igual uma véia, né, colada aqui. Uma senhorinha. Que eu amo, né, por sinal. Até meu óculos é meio de senhora, eu adoro retrô. Deixa eu ver se tem mais gente nova, deixa eu descobrir. Tem mais alguém que é nova por aqui ou que é novo? Se tiver, coloca aí, por favor. De qualquer forma, acho importante, né, deixar registrado que quem tá chegando, convidem, manda ali no aviãozinho para todo mundo chegar, para virem assistir, porque é um tema muito importante. Eu recebi vários comentários, né, com as postagens que eu fiz a respeito da live, divulgando as lives desse mês, com essas convidadas mulheres para homenagear o nosso mês das mulheres. Vai ser muito incrível o nosso mês juntos aqui. Os homens são sempre convidados a permanecer conosco, porque o aprendizado nunca é, né, só voltado para um público. Inclusive, quando a gente convive nas nossas relações familiares, pessoais, casamento, namoro, entender o universo feminino também é importante. Mas quando a gente fala de fome emocional, não se aplica só às mulheres não, viu? Então, fiquem atentos. Então, sejam sempre bem-vindos e vamos chamar a nossa convidada especial de hoje, né? A Renata, a Rede Aguiar. E ela trabalha com nutrição comportamental. Rê? Tá por aí? Chegou para você? Aí, nossa, cortou nós duas. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, e você? Tá me ouvindo? Também. Deixa eu regular aqui o meu suporte, que aí eu acho que fica melhor. Aí, melhor, né? Eu tava com a cabeça cortada. Acho que sim, eu também. Tô me arrumando aqui. Isso. É porque quando entram duas pessoas muda toda a configuração, né? Sim. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rô. Saudades, né? Quero. Sim, já tem. Nós fizemos. Uma das minhas primeiras lives foi com a Renata, para quem não acompanha desde o início, né?
E nós falamos sobre a ansiedade na pandemia, né, Rê? Tava bem no Exatamente. auge da pandemia, quando a gente achou que tudo ia Exatamente. passar. Quase um ano depois estamos aqui. Nossa, ontem, né? Sim. Quero pedir para você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, Rê, para eles saberem um pouco mais sobre a mulher maravilhosa que você é. Ah, muito obrigada. Bom, então, boa noite para todo mundo. Eu sou nutricionista, né? E a convite da Rua, eu tô aqui para a gente falar um pouquinho mais de forma emocional, porque dentro da nutrição eu atuo bem na área de comportamento alimentar, né? Falando mais sobre essas questões aí emocionais da comida, já que não é só a comida que impacta na nossa saúde, enfim, né? Ali na nossa alimentação. Então, eu sempre tive essa parceria assim com a Rô, porque ela, né, super se identificou com o meu trabalho, mas eu super me identifico com o dela também. Que delícia! Vocês conseguem ouvir bem a Renata? Deem um ok, por favor, porque para mim tá bem baixinho, Rê. Sério? Mas pode ser também. Não, vamos ver se é o que eu tô com um fone só, né? Fale, por favor. Eu acho que não. Veja se agora está me ouvindo melhor. Sim, mas ainda está baixo. Tá. Sim, que tá ouvindo bem, Cris, ou sim que tá É, baixo? eu não entendi também. Sim, tem bastante gente chegando, que legal. Sejam todos bem-vindos. Bom, acho que sim que tá ok, ó. Sim, ok. Aí, agora meu pai mandou ok. Eu vou falar mais alto. Não, mas tá dando para ouvir bem. Talvez seja só eu mesma. Eu tô com os dois fones agora. Vamos lá. Isso. Tá, então tá todo mundo ouvindo bem. Bom, então hoje a gente vai falar sobre um tema super polêmico, né, Rê? Exatamente. Um tema temido também, né? Sim. E eu acho que carrega muita dor, né? Muito julgamento, muita culpa. Muitas pessoas, Exatamente. ontem eu fiz uma enquete, não sei se você viu, e Uhum. muitas pessoas colocaram que comem, né? Querem comer mais, parecem um saco sem fundo, mas a maioria colocou que sente culpa e quer comer mais. Sim, e é interessante porque é justamente essas emoções, esses sentimentos, né, que justamente geram mais culpa ainda, né? E mais fome emocional, né? E mais fome emocional. Mais vontade de comer, e aí fica esse ciclo sem fim. Uhum. E eu tava, né, claro que sempre faço um roteirinho aqui, a gente compartilhou esse material, que a gente estava falando, né, que o ato de comer é um comportamento que é muito complexo e ele envolve muito mais coisas, muito mais fatores. Um deles é o psicológico, por isso estamos aqui juntas hoje, e por isso também você trabalha com a questão comportamental, né? Porque eu acho que compreender as emoções para mudar os comportamentos e as motivações que levam essa pessoa a comer e compreender o porquê que ela quer comer tais alimentos, o porquê que naquele momento aquele alimento é importante, eu acho que torna tudo mais claro, torna tudo mais simples também, né? Menos complexo, menos doloroso nesse processo. Sim, exatamente. Na verdade, muitas pessoas chegam para mim achando que o problema tá ali no que elas estão comendo, né? Até Uhum, tem essa polêmica assim, se açúcar vicia, se, né, comer pode ser considerado um vício aí. E a verdade é que nada tem a ver com comida, né? Muitas vezes são ali as emoções. É justamente por as pessoas não fazerem contato ali com o que está acontecendo que elas acabam comendo. Então não tem nada a sim. ver com a comida. A comida pode ser muito gostosa e você querer comer mais, mas não é só isso e não é isso que está fazendo você comer muito. E sobre o fator psicológico, é muito mais a questão da frequência, da quantidade e a qualidade dos alimentos que a gente ingere, que vão interferir tanto para proteger as nossas emoções quanto para piorá-las, né? Com certeza, é todo um conjunto ali de fatores e de situações que estão acontecendo, né? E assim, mais uma vez, né? É interessante porque
Existem alimentos que vão dar mais saciedade, isso a gente percebe, né? Por exemplo, uma feijoada, a gente percebe que quando a gente come, a gente fica saciada por muito mais tempo, por conta ali, né, da quantidade de gordura, toda uma questão nutricional. E Mas, também porque a pessoa se empanturra, né? É difícil alguém que come uma marmitinha de feijoada, um pratinho de feijoada. também tem todo o contexto ali de que feijoada, né? As pessoas já gostam de comer um pouquinho mais, é uma comida de Uhum. final de semana. Mas muitas pessoas que têm, né, dificuldade ali de parar de comer, nem sempre é pelo que tá comendo. É realmente porque não presta atenção enquanto tá comendo, não faz esse contato que eu falei. Sim. E aí, falando das dietas, né? Para quem não segue a Renata ainda, sigam. O canal dela é @contemple.c, né? De Isso, contemplar-se. isso, E, exatamente. e a Rê sempre posta posts que eu acho muito interessantes que falam muito sobre isso. Então, por que as dietas não funcionam? Acho que esse é um grande tabu ainda, né? E para vocês, nutricionistas, que têm esse olhar diferente, que têm esse olhar mais amplo, que têm esse olhar do comportamento junto à nutrição, eu acho que é fantástico abordar esse tipo de assunto, por quê? Quando a dieta é realizada sem uma mudança de comportamento, sem consciência, sem uma reeducação dos hábitos dessa pessoa que não estão ligados somente à alimentação, começa a haver prejuízos, o efeito sanfona e a frustração, a culpa, todos os sentimentos que fazem com que a pessoa possa até desenvolver transtornos alimentares por conta disso, né? Exatamente. Até nesse ponto específico que você falou por último, é interessante porque fazer dieta é um fator ali de risco para desenvolver transtorno alimentar. Então, por isso que eu sempre estou falando o quanto fazer dietas, principalmente essas de internet, que a gente vê outras pessoas fazendo, é muito perigoso. Porque cada pessoa tem ali a sua questão com a comida. Ainda que algumas pessoas nem tenham muitas questões emocionais, ainda assim, fazer uma dieta não vai resolver muita coisa. Enquanto faz, até ver uma diferença e depois, né? Depois que para de Uhum. fazer, volta tudo, porque dietas realmente não foram feitas para funcionar. E eu vejo que a dieta funciona quando se torna algo necessário, por exemplo, alguém que precisa passar por uma cirurgia. É algo muito pontual, que está muito mais ligada a uma situação extrema do que um estilo de vida. Então, o que precisa mudar, e eu falo isso por experiência própria, eu converso bastante com a Rê, ela posta muitas coisas, informações, enquetes, e faz com que realmente a gente reflita sobre os nossos hábitos. E eu acabo trocando figurinhas, né? Compartilhando minhas histórias. E eu acho que tem muito a ver com isso, entender que é um hábito, é um autocuidado numa profundidade que quando você entende que o cuidar e o amar a si mesma está muito mais profundo do que a forma que tem seu corpo, o biotipo, a sua história ali, que vem, né, das nossas ancestralidades. A maioria dos casos traz esse componente genético e, claro, traz o hábito de vida que vem herdado também do comportamento familiar, né? Mas eu acho que é muito importante entender isso, que a dieta foi feita para situações específicas, não é para um casamento, não é para um evento, é para uma cirurgia, é para uma situação de risco de morte mesmo, né? Onde essa pessoa tá correndo risco ali de vida e precisa ter uma mudança radical para poder ou entrar na faca ou qualquer outra coisa. E aí, o que é modificado hoje, pelo que eu vejo, tá? E aí, falando como senso comum, Uhum. essas dietas milagrosas, ainda, eu não sei, assim, que muito menos hoje, eu não tenho acesso à revista física e tal. Mas eu lembro que na minha adolescência eu gostava muito, eu tinha o hábito de ler revistas e meu pai assinava jornal, então sempre tinha jornal, e a gente assistia, assistia não, via muito, assistia também, porque aparecem, né, nesses canais de fofoca, fulano emagreceu, sei lá, 30 quilos, descubra a dieta milagrosa, bem sensacionalista. Eu não sei se hoje ainda tem muito disso, tem pessoas que seguem tanto, que daí eu acho que é mais a sua área.
Nossa, bastante. Isso por mais que pareça algo anos 2000 ali, né, das revistas, assim, da dieta, da sopa, da dieta da lua, isso ainda está muito presente porque é, as dietas viraram um negócio, né? Então, são muitas empresas hoje em dia que fazem esse papel ali das revistas, né? De uma forma indireta ali. Uhum. E que aí surgem os produtos milagrosos, Sim. no meio das dietas milagrosas. Hoje as pessoas, né? Então a gente vê que é, a inspiração das pessoas são outras pessoas. E aí, se a blogueira Sim. faz a dieta, se a blogueira tem uma nutricionista passando uma dieta para ela, todo mundo quer fazer o que a pessoa está fazendo. Que deu, Então, deu resultado para aquela pessoa, né? E ela acha que vai dar para uhum, ela também. Nossa, eu não tinha sim. parado para pensar nisso, que hoje em dia tem os produtos, que é muito pior. Porque daí tem os chás milagrosos, né? Que eu já vi você também falando sobre isso. Tem as cápsulas milagrosas, tem aqueles aparelhos que você põe, que é para queimar gordura, né? Abdominal e Sim. não sei das quantas, que você não precisa fazer nada. É só você comprar um monte de coisas, trazer para dentro da sua casa, colocar no seu corpo e vai funcionar magicamente, né? Sim, exatamente. E inclusive hoje os produtos eles até, né, tem alguns que já querem trazer esse lado mais emocional, né? Então, esses tempos surgiu o chá que era para você tomar sem culpa, com prazer, porque era um chá permitido. E aí o chá de sabores de sobremesas, né? Então, Ah, é uma questão assim muito delicada e que eu, particularmente, como nutricionista, eu sempre entendo que as pessoas não têm culpa alguma disso, né? Elas só estão ali seguindo o flow, estão seguindo o que as pessoas estão falando para elas fazerem. uhum. E, e aí, o que que a E gente vai fazer? acreditando, né? Uhum, Eu disse que eu vejo que é muito mais da sua área, porque quando chega para mim casos assim, inclusive de insatisfação, de falta de aceitação corporal ou falta de aceitação na integridade, porque eu acho que sempre uma falta de aceitação corporal está ligada a questões emocionais. Eu não consigo ver separado. Sempre tem um porquê emocional ali no fundo, né? E aí, claro que eu uhum, vou trabalhar nisso e recomendo que faça acompanhamento nutricional, né? Óbvio, principalmente com quem trabalha com comportamento, que é o seu caso, e de outras profissionais também. Mas eu vejo que o principal é quando elas chegam para mim, a primeira coisa que eu falo, vamos parar de restringir, porque restringir vai causar prejuízo maior, né? Então eu não sou nutricionista, eu não sou endocrinologista, não é o meu papel, mas eu sei que isso vai te fazer mal. Então vamos tentar fazer a substituição, né? Não digo trocar. Ah, eu parar de uhum. comer tudo que é farinha branca e comer tudo que é integral. Não, porque para aquela pessoa talvez isso não seja ideal, talvez isso não vai fazer bem. Tudo isso tem que ser avaliado com você, no caso. Mas por quê? Porque eu sei que aquela limitação vai trazer para ela um, um mal-estar que vai mexer ainda mais com o emocional dela. Então, eu tento ir estabelecendo limites, tanto fora quanto dentro do cardápio. Né? E esse Uhum. limite não é no sentido de quantidade, não é nesse ponto, porque isso, como eu falei, não é minha área, então eu não me envolvo. Mas eu oriento em relação assim: o quanto te deixa saciada? Uhum. Então, é a vontade de comer um doce? Tá, é um chocolate? Ah, mas eu não consigo me controlar quando eu abro a barra. Tá, então vamos fazer o seguinte: vá numa loja de um chocolate que você gosta e compre as porções individuais. Então é assim Uhum. que eu faço para que elas consigam ter, né, o prazer ali do momento, até porque é importante, e para que elas também busquem a referência de um profissional da área, para que elas não deixem de satisfazer as necessidades fisiológicas e emocionais delas também em relação à comida. Uhum. Perfeito. Isso é o meu dia a dia ali no consultório, né? Trabalho bastante nesse sentido. E aí, claro, cada pessoa vai precisar de uma estratégia diferente, de uma atitude Sim. diferente, né? E uma questão que eu sempre tento trazer também, antes até antes do comer, é o que você falou ali da restrição. Então, trabalhar com a permissão. Porque é engraçado, quando você começa ali a trabalhar essa permissão para comer, então, vocês que estão assistindo, né, se
Toda vez que vocês pensaram que vocês tinham que restringir alguma coisa, aposto que você já pensou, puxa vida, agora é que eu quero comer a coisa mesmo, né? O clássico é fazer exame de sangue, né? Tipo assim, todo mundo vai dormir 10 horas da noite e acorda ali 6 horas, 6, 7 horas da manhã, de boa. Precisou fazer exame de sangue, meu Deus, dá fome meia-noite, né? Não, e dá ansiedade, não dorme, dá insônia, dá tudo, né? Sim, sim. Dá uma sede, eu sinto muita sede, o pior pra mim é a água. Eu também. E daí é isso, é a restrição. Então, falou em não poder fazer alguma coisa, não pode comer, pronto. Automaticamente a vontade de comer aumenta. E aí eu sempre trabalho isso primeiro. Porque muitas vezes não é nem assim que a pessoa não consegue parar ali de comer o chocolate porque tá gostoso. É porque ela pensa, meu Deus, se eu tô comendo, então é o famoso já que. Já que eu tô comendo, eu vou comer tudo de uma vez só, porque depois eu não vou poder aproveitar. E aí fica essas Uhum, despedidas da comida sem necessidade, né? Sendo que poderia trabalhar sim. ali pensando, tudo bem comer um pouco, tudo bem, eu vou ter mais depois, né? Isso é interessante também, pensar que a comida não vai acabar, Uhum. né? Acho que Assim. isso é excelente, né? E entender que a gente vai ter outras oportunidades, que terão comidas tão gostosas quanto, e principalmente ressignificar. A Ju comentou aqui, eu achei interessante, o proibido é mais gostoso, né? Que quando você vai fazer o exame está proibido, teoricamente, é uma restrição para poder medir melhor, né, os níveis ali. Uhum, Não é proibido, você escolheu, daí eu trabalho a questão da escolha, né? Você escolheu se cuidar, então, ou por uma necessidade fisiológica, ou por um exame de rotina, você vai lá e vai fazer aquele exame. Não é porque, eu tô indo porque o médico me pediu, eu tô indo porque eu preciso. Trazer para si essa responsabilidade faz com que não fique a imposição da proibição do outro, né? Nós não somos mais uhum. crianças que os nossos pais têm que dizer, você não pode comer. Então, trazer, eu acho, essa maturidade, essa responsabilidade de adultos, diminui muito essa motivação externa e traz muito para a Uhum. motivação interna, né? Sim, perfeito. Isso que você comentou é super importante, porque eu, pelo menos também no consultório, recebo muitas pessoas que na infância, tenho certeza que alguém vai se identificar com isso que está assistindo. Se alguém se Na, identificar, já coloca aí eu. é, na infância não teve muitos limites, ou né, sempre, ou teve também, né? Daí também pode ter o oposto, né? Muitos. Muitos limites. E aí, Uhum. essa questão do limite na infância acaba confundindo quando chega na fase adulta, porque pensa, e agora? Eu que tenho que tomar essa decisão, como que eu vou fazer se eu não tenho a minha mãe para perguntar, o meu pai ou alguém que cuidou de mim, né? E aí Sim. começa a dar ali que eu falo, os bugs na cabeça, né? De pensar, vixe, e agora? Para quem que eu pergunto se eu posso ou não? E aí vem a nutricionista e fala, não pode comer. E daí vira Quando é uma nutricionista que não trabalha da sua maneira, né? exatamente, não, exatamente. Então, trabalhar com essa autorresponsabilidade e com a permissão é super importante para a pessoa, né? Ficar livre para escolher o que ela quer, mas dentro do que ela entende que faz sentido para ela, né? Uhum. Eu acho Ó. que isso é muito interessante. A Luciana comentou eu também fui assim e eu comecei a ter problemas de exames de sangue mesmo, né? Comecei a apresentar anemia. E muito Uhum, profunda, e tomava medicação e não resolvia, e tinha questão de hormônios e tal, o ciclo menstrual interferindo, mas tive que fazer tratamento para anemia e reeducação alimentar. Eu tinha 12 anos. E a gente comia tudo errado na minha casa, em todos os sentidos que você imaginar. De horários, de falta de limites, de composição nutricional, alimentos que são necessários, então não eram preparados com interesse para despertar interesse. Por exemplo, eu amo coisa azeda, limão, tudo que é fruta cítrica, assim. Então nunca foi um problema eu comer. O problema era que não era visto, não era servido.
E Uhum. aí eu não tinha essa exposição, comia bolacha. Eu fazia natação, eu chegava com uma fome, que parecia que eu nadava quase 2 horas, eu voltava e eu comia um pacote de bolacha. E não matava, não me saciava, porque o açúcar Sim. ali, né, não era o suficiente. Só o carboidrato e o recheio ali era gordura pura, praticamente. Precisava de uma proteína. Hoje eu sei disso, né, que precisa dos dois, que precisa de mais nutrientes. E eu sofri muito, porque eu mudei o estilo alimentar em casa com 12 anos e ninguém mais mudou. Então eu via todo mundo comendo tudo que eu gostava, e aí vinha isso, né, de que eu era criança, pré-adolescente, e eu não podia. A minha motivação maior era a questão de não estar bem fisicamente. E era pela anemia mesmo, não só pelo ganho de peso. Eu comecei a reter muito líquido e foi um mês que eu engordei quase acho que 8 quilos em um mês, tendo a mesma alimentação, mas era por conta da anemia, né? Uhum. Dos hormônios ali desregulados. Imagina, para uma menina com o corpo desenvolvendo, com o biotipo que eu tenho, né? Que isso interfere muito, porque daí eu embaixo eu fico desse tamanho e em cima desse. E todas as meninas na minha idade, com 12 anos, eram muito magrinhas, não tinham o corpo desenvolvido. Para mim era muito difícil lidar com as questões emocionais, não eram nem as restrições dentro de casa. Porque isso eu Uhum. tinha uma consciência de que era para minha saúde. Mas eu entendo que, e estou compartilhando isso porque eu fui aprender a comer de uma maneira saudável, a aprender a comer e gostar de comer de uma maneira saudável quando eu já estava com 19 anos. Uhum. Então eu levei um tempo e, né, me tornando ali, ainda era adolescente, mas me tornando adulta, indo em direção para a fase adulta, que eu comecei a ter mais consciência e responsabilidade. Quando eu ia ao médico sozinha, quando eu me cuidava, quando eu me matriculava na academia, né? Porque na adolescência tinha isso, mas não era para manter a saúde. Era muito mais porque era fazer dança, era um esporte para mim ir para academia. E Uhum. aí, na vida adulta, tudo muda, né? A responsabilidade, os horários, tudo. E eu imagino que para você essa demanda deva ser enorme em relação aos hábitos familiares. Bastante. Tanto dos atuais, né, do hábito ali da família já hoje mesmo, que Formada? mu- Uhum. é, e os anteriores, né? Porque, bom, isso você pode até falar bem melhor que eu, mas na infância e na adolescência a gente estabelece a maioria dos nossos hábitos, né? A gente vai carregar para a vida. E por isso que hoje muitas nutris, né, que trabalham com bebês falam, por favor, faça uma introdução alimentar bonitinha ali, porque isso vai pro resto da vida, né? Sim. A gente tem um comentário, Rô, eu perdi aqui, não sei se você quer. Eu acho Eu que é o não... da Ju, é isso? Ah, Tenho um acho que é. problema sério e talvez não seja nem em comer, mas sinto a necessidade de estocar comida. Porque vai que eu preciso daquilo em certo momento e quando eu vejo meu armário está abarrotado. Nossa, eu acho que isso é fantástico para a gente comentar, Ju. Porque outras pessoas devem ter a mesma dor que você e devem passar exatamente pela mesma questão, né? E estarmos aqui é para isso, para ajudar vocês. Com certeza. Quer Você ia responder comentar sobre alguma... isso, Ah, Rê? tá. Bom, isso primeiro é um hábito que bem comum das pessoas, principalmente ali dependendo da infância, de como foi. Se teve irmãos, teve irmãs, tinha que dividir comida. Isso é bem comum no consultório. A maioria das pessoas que trazem isso pra mim teve que dividir comida com alguém. E aí quer, tipo, pegar tudo pra ela, assim, e falar, não, não quero dividir com mais ninguém. E Ou acho que não, além né? disso é quando tem uma escassez, né? Talvez não tinha que Sim. dividir, mas tinha uma escassez assim. Eu lembro de um relato de uma amiga que eu decorei, assim, é uma coisa que eventualmente me vem à memória quando tem esse tipo de assunto. Que a situação financeira era tão difícil que quando a mãe dela comprava, né, não era pacote de M&M, era o de confete que vinha dentro da caixa de bombom, que era para dividir com a família toda. Como só vinha um pacotinho de confete, aquele pacotinho desse tamanho, né? Ela e Uhum. a irmã tinham que dividir, elas dividiam
unidade por unidade, contando, e ela tinha o número exato já de quantos vinham para cada uma, para elas não ficarem uma com vontade, uma comer hoje, outra comer daqui a um mês, a caixa de bombom que só era comprada na compra mensal. Então, não era só porque tinha que dividir, era porque era restrito mesmo, né? Era tão Sim. escasso que tinha essa crença de que realmente não vai ter mais. Para criança, um mês é um tempo muito grande, muito longo, né? Ela não consegue entender que só daqui 30 dias. E eu acho que tem a ver com isso, né? Sim, até era bem isso assim que eu ia comentar do que tem por trás. Porque os exemplos podem. Olá, voltei. Fui eu que travei? Eu não sei. Você tá me ouvindo? Sim, você também me ouve? Sim, Eu acho que fui eu, então. Você me ouviu o tempo todo ou eu fiquei congelada? você ficou congelada. Tá, pra mim você. E aí eu olhei aqui, aparece que eu tenho acesso à internet pelo notebook, pelo celular também, mas tô no 4G agora, acho que vai. Voltamos, Tá. pessoal. Desculpem. Você estava falando, né, Bom, disso, dessa escassez. que na verdade é isso que existe por trás, né? Essa questão da escassez. E aí trabalhar justamente com esse pensamento mais da permissão, até da abundância, assim, né? De pensar que sempre vai ter ali comida. Isso ajuda bastante a lidar com esse exagero ali, até de estocar comida, de querer comprar muita Uhum. comida. E a comida está ligada diretamente ao preenchimento, né, de várias emoções, de um vazio emocional que muitas vezes existe e que não estamos falando de comida, esse vazio é das emoções mesmo, e que de alguma maneira a alimentação ela acaba fazendo com que inconscientemente a pessoa associe aquilo a um tipo de afeto, né? Sim, Então, a carência de amor, de reconhecimento, a crença de não merecimento, né? Essas crenças limitantes, como a crença de escassez, a crença de não merecimento, a culpa, vários sentimentos que fazem com que essa pessoa se sinta inferior, vão fazer com que ela busque na comida o preenchimento desse vazio. Isso é o que eu mais uhum, vejo nos meus atendimentos. sim, exatamente. O que eu percebo também. E aí, claro, que eu não trabalho essas questões especificamente, né? Uhum. Mas quando a gente identifica essas crenças, fica muito mais fácil de trabalhar. Até porque daí a pessoa percebe que não tá na comida o problema, né? Sim. E aí, claro que eu sempre explico isso também, né? Por mais que a origem seja emocional, o sintoma físico está vindo através da fome. Então, precisa de um Exatamente. acompanhamento, né, de ambos profissionais, da psicologia e da nutrição, da nutricionista ali,
para fazer um complemento. Por quê? Precisa aprender a ter hábitos saudáveis, os comportamentos sobre a alimentação e os hábitos saudáveis sobre as emoções, né? Desenvolver a inteligência emocional, que é conhecer, integrar, ressignificar e dar espaço para essas emoções também. Uhum, exatamente. Tá Eu chegando tô vendo aqui comentários, você também. quer comentar? Pode comentar, eu tô procurando aqui ainda. Tinha um Ah, monte. meu Deus, deixa eu ver então. Bom, eu vou ver o que tá aparecendo primeiro aqui pra mim. Tá, eu vi o da Liliane, é esse? Posso ler esse? Às vezes acabei de almoçar, depois de uma hora, pego um pacote de pipoca doce e como tudo, mas como e nem fome estou, acho que é, né? Uhum, Perfeito. Isso é bem o que a gente está comentando aqui, de comer, talvez as emoções. Pode ser, né? Existem várias hipóteses, né, do que pode estar acontecendo. Mas isso sempre está muito conectado com algo emocional. Porque se você não tá com uma fome ali, precisando comer, né? Comida mesmo, por conta de energia, o que que você tá buscando saciar nesse momento? É uma emoção? É um desconforto? É, às vezes, o próprio tédio, né? De uhum. a procrastinação, não querer fazer alguma coisa que está por vir. Então, você precisa entender o que exatamente você está buscando saciar ali, Sim. satisfazer, né? Uhum. E aí tem outra coisa que eu costumo também trabalhar, que são as diversas fontes de prazer que a gente tem, né, na vida, inclusive os prazeres naturais. Isso eu trabalho desde a época que eu comecei a trabalhar lá com dependência química, porque o dependente químico ou a pessoa que está viciada em qualquer coisa, inclusive em comida, né, com a fome emocional, que ela sente que tem essa necessidade de ficar o tempo todo colocando alguma coisa na boca, né, que é a pipoca doce no caso, o brigadeiro, pipoca salgada, seja o que for, a pessoa tem que estar ali beliscando o dia todo, tem muito a ver com qualquer outro vício, né? Se a gente for interpretar simbolicamente. Claro que os malefícios no organismo são completamente diferentes, mas o hábito é muito parecido, inclusive porque busca a recompensa do prazer imediato, que é o que a comida nos traz, né? Uhum. E o que eu mais vejo é, muitas vezes, o repertório reduzido. Então, a pessoa só tem aquilo como fonte de prazer ou pouquíssimos outros prazeres que ela obtém na vida. Então, atividade física, sexo, é, estar com os amigos, com a família, cuidar de si mesmo, ter um tempo para ficar relaxado, para se distrair fazendo nada, às vezes, né? Eu tenho paciente que fala, nossa, eu adoro fazer nada. Eu falo, que bom, faça várias vezes nada por semana, nem que seja por 20 minutos, né? Uhum. Não é fazer nada o dia todo para não se sentir produtiva ou produtivo, mas é não fazer nada respeitando a sua necessidade de ter prazer ao longo do dia. Sim. Então, são várias questões que a gente, quando amplia ali e está trabalhando, né, não só a compulsão, mas um hábito mesmo, você desenvolve esse repertório com amplitude, a pessoa começa a ver que outras coisas começam a ocupar a necessidade do comer, a necessidade do que estava caminhando para um transtorno ou que já era um transtorno, né? Uhum, exatamente. E eu acho que é interessante que você tenha tocado bem nessa parte, né? Porque um dos primeiros passos, quando existe até uma situação assim, né? De comer sem fome, enfim. Eu busco sempre Uhum, entender que nível isso tá. Então, eu sempre falo que a fome emocional, ela tem níveis, né? Existe um nível ali de, por exemplo, hoje, né? Hoje estava super chovendo aqui. E aí bate aquela melancolia, aquela vontade de ficar quietinha, dependendo do que está embaixo da acontecendo. coberta. É, e aí, sei lá, dá uma vontade de comer pipoca doce. Ok, tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema algum. Não, não é errado comer sem fome, né? Mas e comer o Agora, pacote? então, Rô, isso é bem delicado, porque depende de cada caso. Uhum. E eu tô perguntando porque
por muitos anos foi a minha maior dúvida, e na verdade não era nem dúvida, para mim era uma certeza. É errado comer o pacote. E aí, Então, eu tô te perguntando porque hoje eu não tenho mais esse olhar, mas eu sei que muitas pessoas que estão aqui, que estão compartilhando as dores com a gente, têm. sim. Assim, eu sempre falo que com comida não existe nada errado ou certo. Existe o que faz sentido pra você. Se faz sentido pra você comer um pacote de pipoca doce e você tá bem com isso, tranquilo. Não vai acontecer nada horrível com você. Assim, a não ser que você tenha alergia, alguma coisa, daí Ou aí é um diabetes, problema. né? Mas ainda com pessoa que tem diabetes, é importante trabalhar isso, porque assim, falar que não pode, não vai adiantar. A frase lá de cima, o primeiro comentário, o proibido é mais gostoso. Falar que não pode, Exatamente. a pessoa vai querer, porque está É, restringindo. exatamente. E assim, até ali comentou de novo, né? Pra mim também é errado, mas eu como mesmo assim. E aí, exatamente, né? Será que então tentar se relacionar melhor com essa pipoca não é interessante? Entendendo Pois em é. que contexto que ela cabe, pensando assim, tá, eu tô com vontade de comer pipoca, então eu vou comer pipoca. Vou saborear, eu vou sentir prazer. Muitas Uhum, vezes a culpa já antes de comer faz comer muito mais. Já ir sim. pensando assim, tô errada fazendo isso aqui, mas vou fazer mesmo assim, vou comer tudo. Quem sabe se você pensar assim, pô, vou saborear aqui essa pipoca, é gostoso, eu gosto de comer. Às vezes faz você comer muito menos. Uhum. Eu acho que na maioria das vezes vai ser muito raro, só se tiver alguma questão emocional por trás, ou TPM, que a gente sabe que envolve os nossos hormônios, que vai fazer com que aquela pessoa coma mais. Se não, é a quantidade que o corpo dela realmente precisa, né? Naquele momento. Exatamente, exatamente. Então, avaliar esse nível também, né? E aí, de novo, se você só consegue lidar com as coisas na sua vida se você come, aí a gente precisa prestar atenção. Porque se é uma fome Uhum. emocional ali, de boinha, de dias chuvosos, tranquilo, né? Provavelmente isso deve ser bem esporádico. Agora, se acontece com frequência, você só consegue viver se você comer, aí, né? Aí já chama um pouquinho de atenção. Porque Uhum. isso provavelmente representa aí alguma coisa que precisa ser olhada, muitas vezes questões emocionais, né? Sim. É, às vezes pode ser um transtorno alimentar, mas aí, claro, isso é muito mais delicado de ser avaliado, né? Precisa realmente um Uhum. profissional ali para dizer isso. Mas eu acho que é muito por esse caminho, assim, né? De fazer as pazes com a comida. Algo que eu sempre falo, fazer as pazes com a comida. Sim, e acho que isso é essencial, porque quando a gente faz as pazes com a comida, significa que a gente tem um nível de maturidade emocional, que é o que a inteligência emocional propõe, que você se permite e que quando você escolhe fazer diferente, por exemplo, eu escolho, hoje eu geralmente como arroz integral. E se Uhum, tornou um hábito. Mas o dia que eu não tô afim, eu como arroz branco ou não como arroz e tá tudo certo. E não é, porque eu tenho que comer. Não, eu não tenho. Eu escolhi comer porque me faz bem, porque é mais saudável, porque eu sinto isso no dia a dia, né? Os benefícios e tudo mais. Mas não quer dizer que eu não possa comer arroz branco, ou que eu não possa comer macarrão, ou qualquer outra coisa, né? exatamente. E eu acho que isso muda tudo. Essa consciência, É. essa liberdade de escolha. Muda completamente. E é justamente fazer por esse caminho que hoje muitas pessoas estão conseguindo fazer as pazes com a comida, viver mais em harmonia ali com a alimentação, com o corpo. Até mesmo pessoas que querem muitas vezes perder peso, Uhum. né? Precisa fazer essas pazes com o corpo, porque senão vai virar essa eterna briga aí e que assim, acho que você até já falou alguma coisa assim no seu Instagram de que a gente não cuida daquilo que a gente odeia. Então, né? Exato. Só dá para cuidar do que eu gosto, né?
Se eu não Exatamente. gosto muito de mim, eu vou me deixando de lado e não consigo fazer isso. E às vezes a pessoa não tem essa concepção de que ela está se maltratando quando ela não consegue fazer boas escolhas, e não só em relação à comida, em relação a vestimenta, em relação a, por exemplo, alguém que precisa usar óculos e não usa. Sabe, quem usa é a gaveta? É uma Sim, negligência enorme. sim, exatamente, exatamente. E A aí eu gente tô deixa vendo eu passar um isso, que tem mais comentário. comentário, né? Quer comentar? Se você quiser ler, eu não tô conseguindo ler direito porque o meu Tá. fundo aqui, ele não tá É muito branco. legal. Aham. Ah, foi a Itamara que comentou do mundo das unhas. Passei por isso na infância, que eu acredito que seja da escassez da alimentação ali, de não ter mesmo, né, coisas mais gostosas ali na infância. Hoje o que Uhum. atrapalha a minha reeducação alimentar é o iogurte, porque era o que eu mais queria na infância, mas tinha que esperar a compra do mês. Puxa, Que é, pena isso, né? Porque quando não, falam essas coisas, é muito. Eu sempre vejo a criança mesmo ali, passando por isso. Porque essa dor uhum, ainda é da criança. Por isso que tá difícil como adulta lidar, né? sim. Ainda É, vem com o olhar da falta. é, e assim, até vou te falar uma questão, né? É Itamara, né? Uhum, Que assim, falei, puxa, né? Porque ainda é o iogurte, né? E aí, pensando em dietas, né? Ele é até considerado ok. Mas imagina se isso fosse num contexto sei lá, muitas vezes o que você queria era um bolo. E aí vem alguém e te fala, você não pode comer bolo. Olha só o papel que esse alimento representa para você. Será que, sim. né, você se permitir ter esse alimento de uma forma tranquila na sua alimentação não é melhor do que simplesmente, né, não sei se esse é o seu problema que você fala, né? Mas esse, esse alimento tem um papel super importante para você, então abrace isso, acolha isso, né? Uhum. E acho que entender que existem também maneiras de trazer, como eu falei, né, do arroz integral. Não é porque, o arroz integral, isso ou aquilo. Eu aprendi a gostar. Mas eu Uhum, não gosto, e isso é uma coisa assim que eu fui descobrindo, testando, né? O arroz integral puro, eu não gosto. Eu gosto do arroz multigrãos, eu gosto do arroz com legumes, eu gosto de um monte de coisas que isso faz com que o mix ali fique muito mais prático para eu comer no dia a dia, uma alimentação mais rica em fibras, e também me traz uma sensação de prazer, porque eu gosto do sabor que fica desse mix. Então, uhum, talvez o problema do iogurte, aí eu falando como pessoa, não como profissional, o que eu ouço, né? Tem a Tamara que já veio aqui também fazer live com a gente, que também é nutricionista, e eu vi ela postar esses dias uma imagem do iogurte natural, e ela comentou assim: se você não gosta disso, você não gosta de iogurte. Porque esse é o único iogurte verdadeiro. Todos aqueles outros são sobremesas lácteas. E eu fiquei, meu Deus, será que é verdade? Não que eu duvidei dela, mas eu parei para pensar e falei, é sério isso? Porque eu como iogurte natural. Mas se não tiver com fruta, só o sabor dele, não sinto prazer. Eu gosto sim, com fruta. E aí eu fiquei pensando, e eu fui ao mercado fazer compra e eu olhei, e realmente vem escrito sobremesa láctea, é sobremesa não sei das quantas, mix, não, sim, cada um vem com um rótulo, né? Mas a sim, maioria vem como um composto, e aí, de fato, se você for olhar, é um mix de açúcar. Não é um mix de uhum, nutrientes do iogurte que tem os benefícios para o nosso organismo. E aí, tirando, né, o fato da vivência emocional ali, que tem o caso da Itamara, trazendo para a nossa realidade, talvez eu acho que seja entender o que esse meu olhar pessoal, tá? Daí você me corrige se eu estiver errada. Trazer para esse produto, para esse consumo, a consciência de que tá. Na infância, talvez não tivesse tanto problema em comer uma quantidade a mais, caso ela tivesse condições, mas que hoje, com as questões dela, saber se isso faz sentido ou não na quantidade que ela gostaria de comer se ela fosse a criança, porque hoje ela é adulta e hoje sim, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode. sim. E eu acho que assim, isso é uma questão, bem como você colocou, ela entender e decidir, né? Uhum, Se isso vai fazer sentido ou não,
como, né? Isso vai fazer sentido também. Sim, Então, eu acho que é bem por aí mesmo. que bom. Não tô tão louca. Não, não falando assim, não pode tomar iogurte, Claro, né? e isso é um olhar que eu não tenho mesmo, assim, inclusive eu tenho uma paciente que passou por uma cirurgia de estética, né, no ano passado, e ela falou assim, eu tô com muita vontade de comer hambúrguer, e veio com essa demanda para a sessão. E eu falei, o que que te impede de comer o hambúrguer? Ai, porque eu gastei, né, paguei não sei quanto para fazer uma cirurgia tal, que é para ficar melhor com o meu corpo e etc. Eu falei, tá, e isso nesse momento vai anular todo o esforço, todo o trabalho, toda a dor que você está sentindo, vai anular o investimento financeiro, de tempo e tudo que você está vivendo nessa transformação do seu corpo, ou vai te trazer mais conforto? Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Tá, hoje eu tô com vontade de, sei lá, de comer um hambúrguer no almoço e eu tô na rua. O que que isso vai te trazer de benefício? Se você não Uhum. comer, o seu desejo, né, por isso, vai ficar maior e aí você vai chegar em casa e tudo que tiver você vai ficar comendo, 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 porque não era o que você queria comer. Eu acho que também tem muito disso, que é um Sim, gatilho mental, né? sim, bastante. Primeiro nessa parte já, né, de você atender essa vontade ali, aquilo que surgiu. É muito importante também, assim, de uma forma consciente, né? Trazer Uhum. essa consciência ali para o momento também que você sentiu a vontade. E outra questão muito importante, Rô, que até não sei como a gente está de tempo, mas eu acho que é muito importante Temos tempo. comentar, é que existe uma questão também que não se fala muito, que é a satisfação. Então, assim, ok, existe lá a saciedade que mostra pra gente quando a gente já comeu o suficiente, né? Já dá aquele, o estômago já fica um pouquinho mais cheio, dá pra sentir. Uhum. Agora, né, é aquele famoso assim, eu comi, mas não era isso que eu queria. E aí pode surgir em dois contextos, né? Ou você comeu algo que você pensou ali que deveria comer e aí não saciou tua vontade, não te satisfez. Não era o que você queria, né? Exatamente, não era o que você queria. Ou isso já foi acontecendo ali num processo mais interno antes de comer, né? E aí o que você foi pensando sobre aquela comida, então, se deveria ou não comer, se ia fazer bem ou não. E aí tudo isso já estraga a tua experiência ali na hora de comer e provavelmente não vai te satisfazer. Porque você Uhum. ficou ali processando tudo aquilo de um jeito errado. De um jeito errado, não, né? Mas de um jeito que não é prazeroso. Saudável. É, E saudável que eu digo emocionalmente, né? Não o arroz integral versus o arroz branco do que falam da sim, nutrição. É no sentido da emoção mesmo de comer sim. aquilo, do prazer. É, porque é aquela coisa de você estar comendo um hambúrguer, por exemplo, né? Como você falou lá, até de fast food, assim, né? Tá comendo lá, mas tá pensando, meu Deus, eu não deveria estar comendo, isso vai me engordar, isso vai me fazer mal, não é bom pra minha saúde, nananana. Aquilo ali não vai te satisfazer. Como que vai te satisfazer se você tá pensando todas essas coisas horríveis da comida que você tá escolhendo colocar pra dentro, E sobre né? você, né? Exatamente. Exatamente. Isso é muito forte, até porque eu vejo que o prazer é uma das melhores sensações e está ligado diretamente ao nosso primeiro prazer físico, né? Uhum. Fisiológico mesmo da amamentação. O primeiro prazer que o bebê sente é o leite materno, ou Opa. quando a mãe não consegue, né, nutrir com leite materno, é ela alimentá-lo ali, né, nesse primeiro momento. E isso pode ver, né, a expressão do bebê sendo amamentado. Eu não sei se a Cris está aqui, mas ela é pediatra, inclusive ela vai estar na live da semana que vem. E tem muito disso, ela está falando sobre a amamentação lá no perfil dela, que o bebê tem essa necessidade e isso está ligado a um prazer da saciedade, mas também está ligado ao prazer da emoção, né? Eu lembro muito bem que na faculdade
a gente estava estudando e tal, e eu ficava observando todas as mães. Que o que mais Sim, importa ali no ato de amamentar não é se esse leite vem do seio ou da mamadeira, né, do pó ali que é misturado. O que importa é como você nutre essa criança no sentido afetivo. Como você uhum, se conecta, a mãe que está aqui amamentando e fazendo o negócio e gritando com o outro e a criança aqui no seio, né? Não adianta nada. Não que não esteja sendo nutrida. Fisicamente ela está, fisiologicamente ela está sendo alimentada, mas emocionalmente não. E isso está muito atrelado. Esse é o nosso maior uhum, prazer. Comer, estando bem com as nossas emoções e sentindo prazer em estar bem com as emoções e com aquele sim. alimento que você está saboreando, né? Uhum. Sim, tanto que é uma das orientações que muitas vezes eu dou para as pessoas no consultório é buscar comer num ambiente tranquilo. Claro que isso é um cenário ideal da vida, muitas vezes não é o que acontece, Não é o mas real, né? é, mas assim, às vezes só de você ter uma refeição na tua semana de uma forma mais tranquila já possa estar te ajudando, né, num Com ambiente certeza. prazeroso. Com certeza. E eu acho que tem muito a ver também com a questão dos padrões, né, que a gente falou, mas o quanto, quando a gente não tem essa consciência sobre o porquê estamos comendo e a escolha, no sentido de tudo que a gente está conversando até aqui, né? Eu escolho comer porque eu tô com vontade e eu vou comer. Então, né, dieta, liga o botãozinho ali, aquele botão que todo mundo sabe qual é, e larga, né? Eu vou me permitir isso, mas romper com esse padrão, muitas vezes, leva um processo, né? Leva tempo, precisa de um processo de acompanhamento por profissionais que estejam aptos para acompanhar essa pessoa, Sim. porque, de fato, né, a gente está falando de algo que está lá na infância, na maioria das vezes, e que quando não está na infância, quando está na vida adulta, pode ser até pior, no sentido de tortura, porque o adulto é muito mais capaz de se torturar, né? De torturar a si mesmo. Uhum. Sim, com certeza. E até aproveitando isso que você falou, assim, né, de entender o que a causa principal ali, né, até da fome, assim, digamos, pensando até no que eu faço em consultório muito, é justamente essa conexão com o corpo. Porque conhecendo mais do corpo, entendendo o que está acontecendo, Uhum. é muito mais fácil de você conseguir criar ali opções, você fazer escolhas mais conscientes e mais gentis. E aí também é isso que você está falando, né? De aí você Uhum. conseguir agir com gentileza com o seu corpo, entendendo o que ele está precisando, escutando mais ele, respeitando o que ele está te pedindo, né? Isso Sim. também vai super de encontro com o que a gente está falando de fome emocional. É muito difícil a gente falar de fome emocional sem falar de autoconhecimento, de fazer contato com o corpo. Porque fome emocional pode ser um milhão de coisas. E Uhum. aí, cada um vai precisar saber o que está acontecendo fazendo esse contato com o corpo. Exato. E só a gente realmente avaliando, né? E às vezes a pessoa chega e fala assim: ah, mas será que se eu for em uma consulta nutricionista resolve para mim? É a mesma coisa que ir ao, no meu ponto de vista, tá? É a mesma coisa que ir ao psicólogo e querer que em uma sessão o psicólogo dê um diagnóstico. Não tem Não como, tem porque claro que como. o acompanhamento de vocês é mensal e isso depende da proposta, quinzenal, talvez, não sei. Como que você faz hoje, Rê? Quinzenal. Não Tá, quinzenal. consigo. Acho que é funcional, por quê? Porque quando a gente está falando de gatilho mental, né, de algo que desperta ali a emoção para lidar com a fome e conseguir, e eu não digo nem controlar, eu digo aprender a ter consciência dessa fome e do que essa fome causa nas suas emoções, no seu corpo físico, porque tem pessoas, né, que é essa questão da culpa, mas tem pessoas também que se ela come um hambúrguer hoje, ela quer correr 2, 3 dias seguidos em jejum para ela poder pagar aquilo e não Sim. existe isso, né? Claro que eu Não. sei que existe no mundo real, mas no mundo saudável, no mundo ideal, que é o que a gente gostaria de trazer aqui, esse olhar para vocês pensarem,
isso não é nem um pouco generoso, né, com você, com as suas emoções, com o seu corpo. Você castiga o seu corpo. Uhum, exatamente. Isso, na verdade, infelizmente, foi algo que inventaram, né? De falar que é aquela continha matemática. Ai, come Uhum. menos e gasta mais. Isso aí já está bem ultrapassado, na verdade, porque não é só uma questão de comer menos e gastar mais. Se fosse assim, ixi, muita coisa estaria diferente. Nossa. Então, né? Os ratos de academia não teriam dificuldades, né? Sim, exatamente. Então, buscar olhar para essas outras questões é essencial, porque já Sim. que não é uma questão matemática, então, né, o que que é? É justamente isso, olhar para essas outras questões. E aí, até acho que é interessante eu compartilhar aqui algo que é super simples e até quem está assistindo aí pode fazer, que eu gosto muito para já Dicas. conseguir, já Adoramos. é, para já conseguir fazer contato com o corpo, né? É dar nome à, à vontade de comer. Assim, eu sempre brinco, né, que às vezes a vontade de comer vai ter o nome de alguém, vai ter o nome, vai ter o trabalho, vai, né? E é bem isso. No início eu sempre falo assim, bota lá o nome que você achar que faz sentido. Porque às vezes o que tá te dando vontade de comer é o estresse, O cansaço. o cansaço, vixe, esse é campeão aí de nomes, né? De vontade E de de comer. buscar conforto, né? Para aquela sensação do cansaço. Eu percebia isso muito quando eu tinha uma rotina antes da pandemia, que era muito cansativa. Eu tenho uma carga horária que eu vou até mais tarde atendendo, mas era no sentido de trânsito, de viajar todo dia, voltar, o estresse, né? Ambientes com muitas pessoas, trabalhar com uma demanda de muitas pessoas diariamente. E não no sentido do consultório, e não que fosse ruim, mas era muito cansativo e psiquicamente exaustivo no final do dia. Então eu chegava, e se eu não tivesse algo já assim, eu geralmente deixo tudo semi-encaminhado, semi-pronto, para eu ter essa rotina saudável, né? Que eu me sinto confortável durante a semana, porque senão eu não tenho, eu não sei o que que eu vou comer, eu não tenho nada pronto, e aí eu também não sou aquele tipo de pessoa que tudo é o iFood, não sou, mas também tenho vontade, se eu não tiver algo ali que eu gosto, que eu sei que eu entendo como algo que é mais saudável para o meu corpo, mas que também é prazeroso para eu comer, se eu não tenho isso, eu vou buscar qualquer outra coisa, e aquele qualquer outra coisa é uma coisa muito rápida, muito prática, pelo cansaço, e que não vai trazer a sensação de prazer. Que é Uhum. muito diferente, por exemplo, de eu deixar, sei lá, preparado com legumes pronto, que eu adoro. E comer um pão com alguma coisa, o pão com alguma coisa não vai me trazer o prazer, mas vai me Sim. trazer a saciedade naquele momento. E aí eu percebo que a gente vai comendo coisas que não está, né? Ou que você não está com vontade, ou que não está ali no seu repertório naquele horário, daqueles dias, ou até da sua vida, você come por comer porque tá cansado, tá com fome, precisa comer, e acaba não tendo esse prazer ali e não tendo uma rotina que eu considero saudável também, né? Fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Uhum. Com certeza. Isso até exige um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho não, bastante autoconhecimento, né? Para Sim. entender como que isso pode funcionar, e como que isso vai ali realmente satisfazer você, né? Tá trazendo bem isso exemplificado, assim, né? Do que realmente faz sentido, que para outra pessoa pode ser completamente diferente, né? Uhum. Então, cada um precisa entender e buscar aí o que vai realmente fazer sentido. Perfeito. E eu acho que para a gente também complementar essa sua dica, né, do autoconhecimento, de dar um nome para aquela fome, de dar um nome para. A fome, nesse caso, seria de fato emocional, né? Eu sempre falo mais vontade de comer, porque algumas pessoas já Hum, confundem fome com aquele ronco no estômago. ah, sim. Então, eu sempre falo Perfeito. vontade de comer. Melhor ainda, porque a vontade a gente sabe que ela vem muito mais vezes do que a fome, né? Sim, exatamente.
Então, para ficar fácil de distinguir. E para que essa vontade de comer, né, não se torne uma válvula de escape, que o comer não seja ali, como eu falei, o único repertório de prazer, mas válvula de escape é toda vez que a gente tem uma emoção e não sabe lidar com ela, a gente vai descontar, né, naquela válvula. Lá é onde a gente vai sair. Eu tiro sair pela culatra, é você sair por ali. Sim. Por quê? Porque tá num momento onde você não tá dando conta, seja do estresse, seja do cansaço, seja de uma discussão, seja de qualquer situação que mexe com você emocionalmente e te desgasta, e aí você vai descontar na comida, né? Ou em qualquer outra coisa, mas estamos falando aqui sobre alimentação, né? Sobre a fome. Eu acho que isso é muito importante, entender e dar vazão para essa emoção. Essa é a minha maior dica. Deixa vir a emoção junto com a sua, dá um nome para essa vontade, né? Deixa vir a vontade, dá um nome para ela e olhe para ela. Chame ela para Uhum. sentar à mesa com você, né? Fala, e aí, o que está acontecendo, né? Vamos tomar aqui um negócio, vamos comer alguma coisa. Sim. Eu preciso entender, tentar olhar para aquela questão e se perguntar, né? Por que isso está vindo para mim agora? Será que eu posso lidar com isso de outra maneira? Eu não estou conseguindo lidar com isso, nem com a fome, nem com o nome, né, dessa vontade, nem com a vontade e nem com ela em si. Então, sei lá, é um problema de relacionamento. Eu não estou sabendo lidar com isso. Ajuda de quem que eu vou ter que buscar? Da nutricionista, Uhum. da psicóloga, das duas em conjunto? Eu vou ter que conversar com essa pessoa com quem eu tô com problema? Uhum. Às vezes conversar com alguém, com outra pessoa. Isso. E aí entra todas aquelas fontes de prazer que eu falei, né? O vínculo social é muito importante e a gente está restrito disso, né? Não só do toque, do abraço, do carinho, mas muitas pessoas, pela correria do home office, estão tendo menos contato, mesmo que seja por telefone, com as outras. Sim. E isso deixou também aí uma grande questão, né? Porque com as pessoas em casa, certeza que também alguém aí vai se identificar, passou a comer muito mais por estar em casa, Que aí tem o né? tempo todo disponível, né? O armário Sim. cheio. Às vezes é a disponibilidade ali, mas também às vezes é ter que lidar com questões dentro de casa. Às vezes é por, Uhum. né? Dentro de casa vai fazer o quê? Não estava muito acostumado a ter fonte de prazer dentro de casa, como antes, né? Que antes as pessoas buscavam mais fontes de prazer fora de casa. Às vezes com os Sim. amigos, né? E aí dentro de casa o que que ficou? Então a comida acaba ali muitas vezes sendo a única coisa que as pessoas conhecem. E aí E que tá volta naquilo fácil, que né? De fácil é, acesso. e volta naquilo que você falou, de explorar outras formas de sentir prazer. Perfeito. Tô vendo que ainda tem comentários aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, coloquem pra gente, né? A Itamara mesmo colocou. Muito interessante isso que vocês falaram. Realmente é melhor comer logo aquilo que quer comer e parar por ali do que comer de tudo tentando satisfazer aquela vontade. Sim. Exatamente, né? Nossa, isso acontecia bastante comigo. Até agora eu dando um exemplo pessoal, né? Quando eu tava na época da faculdade, que eu lembro que assim, eu fiz nutrição, então é interessante até como pessoas que fazem nutrição têm uma tendência maior a não ter uma relação muito legal com a comida, porque é essa confusão, né? Então eu via lá que, tipo assim, meu Deus, comer não sei o quê. Opa, minha bateria. Faz mal. Tá. É, E aí eu ficava com vontade de comer alguma coisa, mas eu pensava, meu Deus, eu não posso comer. E aí eu inventava doces fit. Ai, eu já caí Meu nessa Deus, furada. nossa, é uma furada, gente. Porque daí você come o doce fit, daí você come a travessa inteira do doce fit, não mata a vontade de comer. E aí Sem você contar come muito o mais. pavor, né? Que aquilo começa a te causar. Eu lembro que você fez uma pergunta se tinha algum alimento que a pessoa ficou restringida e comentou que você foi o arroz integral, né? Porque só podia comer arroz integral. Eu tive Sim. isso com o doce fit, o doce de banana, a granola, que eu te falei que eu não consigo comer, e o açúcar mascavo. Doce de banana eu não consigo, eu fazia tudo junto, que era o doce fit, o brigadeiro Sim. fit. E só de sentir o cheiro do açúcar mascavo com a banana e a granola, hoje já me embrulha o estômago. Sim, exatamente. Eu tive isso também com banana, assim, torta de banana, bolo de banana. Não Tudo que era consigo muito. integral.
É, Banana e aveia, né? é. Basicamente. Então, realmente, você tá com vontade de comer alguma coisa, come a coisa logo, porque aí pronto, passou a Sim, vontade. Rô, excelente. eu acho que eu só vou conectar aqui o meu carregador, porque eu acho que tá acabando a Tá, minha bateria. fique à vontade. Tem uma perguntinha aqui que é para você. Vou esperar você conectar. Tá. Quem tiver dúvidas, mandem aí que nós estamos aqui. Aproveitem em consultoria. Você tá me ouvindo assim? Tá tendo retorno? Não, só Tá mudou o tranquilo? tipo do som, tá um pouco mais aberto, mas dá para ouvir super bem. Tá. Você viu a Bom, pergunta? É do meu pai. aqui, tomar Tomar água água. logo após as refeições, tipo 2 copos de água gelada, é prejudicial? Olha, só se você tiver algum problema com digestão. É porque aí, né, acaba ali dificultando um pouquinho a digestão dos alimentos. Se você tem gastrite, refluxo, não é tão interessante. É melhor, né, tomar picadinho assim. Uhum. Mas um grande problema não tem, né? Até no geral, assim, para digestão não é muito interessante. Até para você se hidratar, é melhor que você tome água de pouquinho em pouquinho ao longo do dia do que tudo de uma vez só. Mas não que Sim, seja proibido. eu acho que nesse caso a pergunta dele, né, é porque vem dessas crenças de que, se tomar água durante a refeição engorda, se tomar o líquido durante a refeição engorda. E eu cresci com isso, por isso que eu tô falando, eu sei de onde vem. Ah, tá. Assim, não tem nenhuma relação. Na verdade, eu vejo isso muito mais com aí outras bebidas, né? Aí se fosse Hum, refrigerante, sucos, enfim. Mas como você já me é a conhece muito, quantidade que vai contar, né? no caso de refrigerante, suco, É, porque, por exemplo, se for um suco natural, o refrigerante a gente sabe que tem muito mais sódio, açúcar e tal, mas se for um copo de refri durante uma refeição, não vai atrapalhar a digestão, vai? não. Na verdade, depende, né? Por causa do gás também pode atrapalhar. Então tem que E observar. depende do histórico da pessoa, né? Como você falou, quem tem gastrite, refluxo e outras questões que dificultam a digestão, aí não é interessante. Sim. E é sempre aquela questão. Não é interessante, gente, mas aí eu falo isso, daí amanhã você tá querendo tomar a garrafa inteira de refrigerante ou de água, porque eu falei que não pode. E não é assim. Avalia, veja como você se sente. O seu corpo é o maior guia aí para te mostrar o que que tá dando certo e o que que não tá dando. Então, se você tá se sentindo bem, acho que tá tudo bem, né? Perfeito. E eu acho que isso tudo tem a ver com essas crenças que essas revistas, que esses produtos, que esse mercado, né, de emagrecimento a todo custo, vem trazendo para a gente aí há mais de 20, 30 anos, nesse sentido de que a água gelada depois da comida faz mal. Comer tomando um copo de suco, mesmo que seja natural, faz mal. E isso e aquilo. Então, tem várias coisas que eu acho que não é do geral. A gente precisa levar e buscar um acompanhamento realmente nutricional para entender que é individual. É o seu corpo, é a sua história, é o seu conhecimento sobre as suas emoções, sobre a sua história de vida que vai trazer isso, né? Exatamente. Inclusive, gente, se vocês querem, né, tem uma revista maravilhosa que dá várias dicas nutricionais bacanas, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. É o melhor guia que existe. Hum. Tem no site do Ministério da Saúde, tem no site do Conselho de Nutrição. É perfeito lá. E gratuita ainda, não precisa nem comprar aqui nesses Gratuito. produtos milagrosos de 300, R$ 500. Não. Tem várias receitinhas, é incrível. Inclusive, ele considera até algumas questões emocionais. É bem bacana. Que legal! Vou dar uma olhada também, gostei. Obrigada, Rê. Tô vendo que tem um comentário aqui do Livingston. Desculpe o atraso, trabalho, mas trabalho. É uma boa justificativa, a gente vai perdoar se você não descontar aí na vontade de comer, Livingston. Tá trabalhando demais, pode ser que venha, né, a vontade ali, a fome emocional, a vontade.
de comer algo que está ligado às emoções. Alguém Sim. tem alguma dúvida? Você quer falar mais alguma coisa, Rê? Olha, eu acho que do que a gente tinha preparado, eu falei tudo. Não sei se você tem alguma dúvida, se eu não falei alguma coisa. Não, foi maravilhoso. Eu adorei. Ah, lá, a Cris pediu para você. Aí, tá vendo? Sim. Cris, não é uma revista. Eu fiz uma Física, né? brincadeira física. Eu fiz uma brincadeira, né? Porque tem o guia da. Eu posso até mandar para a Rô colocar no Instagram, né? No perfil dela. Uhum. E aí vocês veem, gente, porque o guia da alimentar para a população brasileira é perfeito. É perfeito. Ele é considerado um dos mais completos que tem no mundo. Uau! A E gente. nós aqui sem sabermos dessa informação gratuita e todo mundo aí vendendo tudo. Pois é, gente. Pois é, e é muito bacana. Ele é bem didático. Ai, mande para mim sim, que daí eu compartilho. E quem precisar, quem não conseguir pegar no Instagram, me fala que eu envio também. Beleza. Rê, quero agradecer por esse nosso bate-papo, para matar um pouquinho das saudades, né? Sim, E, e de trazer, né, essa informação, levar conhecimento, desmistificar esse tipo de dúvidas, porque para a gente ver, né, como está muito ligado às crenças, está muito ligado à história, está muito ligado às vivências e principalmente ao sufocamento dessas emoções. Você falou bastante sobre o autoconhecimento, eu acho que sem autoconhecimento não é possível desenvolver inteligência emocional. Então a gente precisa conhecer nosso corpo, a gente precisa conhecer as nossas emoções, a gente precisa conhecer aquilo que nos cerca e até a nossa cultura, né? E aí faz muito sentido esse guia, porque vai falar de nós brasileiros, da nossa cultura, mas entender também a cultura local, dos pratos ali da localidade, o quanto isso mexe com você. Enfim, muitas coisas que se pudéssemos passaríamos horas aqui falando, né? sim. Foi maravilhoso, agradeço muito a sua presença e fica o convite perpétuo aqui para você vir quando quiser. Ah, eu adorei. Realmente, se desse, a gente ficava aqui um tempão falando, porque, inclusive, né, a gente escolheu um tema que, assim, parece super simplesinho, né? Fome emocional e inteligência emocional. Mas tem Uhum. muita coisa para falar. Então, até fica o convite aí para quem está assistindo ir lá conhecer o meu perfil, que eu sempre estou falando sobre essas questões, porque realmente fome emocional, lidar com a comida, a relação com a comida é algo assim complexo, mas que faz toda a diferença quando você se abre para isso, né? Então, obrigada, Rô, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Eu amo e eu amo falar disso com você, assim, amo essa troca, é muito bom. Obrigada Que mesmo. linda, eu que agradeço. É muito gostoso mesmo. E eu tô vendo aqui que tinha um comentário da Diana dizendo: vocês estão de parabéns. Ah, muito obrigada. E aí, meu pai, né? Muito obrigada por tudo. A Itamar, obrigada, meninas, por nos ajudar no dia a dia. A A minha mãe Luciana também comentou: também. amei. Eu também amei, gente. Eu também. E Então, assim que muito logo obrigada. faremos uma você lá comigo daí, né? Vou e eu quero o comprometimento de todo mundo que está aqui de ir comigo lá também. Isso mesmo, Que com certeza. legal. E aí, na semana que vem, nós vamos estar aqui novamente, às 8h30, para falar com a Cris, pediatra, a respeito, né, das mulheres, as emoções e esse mundo do universo em relação também à maternidade, né? Mas tudo que nós, como mulheres, vivemos no papel dessa cultura que a gente traz. Então, tá tudo ligado às nossas emoções. Porque como que a mulher idealizada, como que vem a nossa história, né, de sobrecarga, como que vem essa mulher no mundo atual e como que é essa pressão para a maternidade, né? Tanto para quem já é mãe quanto para quem não quer ser mãe. Então, acho que é um tema super interessante. Você também está convidada a vir Estarei aqui aqui. participar. Que legal. A Cris comentou que já está vendo o guia, ó. Ah, que legal! Depois me conta o que você achou. Que Viu, gente? legal. Vamos fazer igual a Cris. Sai daqui e já vai lá pesquisar. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez, Rê.
Um beijão, um beijo, pessoal. Conto com vocês aqui terça que vem de novo, às 8h30. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite.